Eleições acontecem num clima de muita tranquilidade e é o assunto do momento. Em alguns municípios a disputa foi acirrada. TSE já estuda a implantação do sistema de votação pela internet. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 16 de novembro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Total tranquilidade, essa é a melhor expressão para definir as eleições realizadas neste domingo no estado de Goiás. Dos 246 municípios goianos, nós teremos eleições de segundo turno, dia 29, em Goiânia, entre os candidatos Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso, em Anápolis, entre Roberto Naves e Antônio Gomide. Ontem, no início da noite, o Hospital Albert Einstein, onde está internado o candidato Maguito Vilela, divulgou um boletim dando conta que o seu estado de saúde piorou. O médico Marcelo Fabarro, que acompanha Maguito, falou sobre a saúde do candidato. Na manhã desse domingo, os exames complementares do Maguito Vilela revelaram um aumento na inflamação pulmonar. Para que ele pudesse ter esclarecido a causa desse aumento da inflamação pulmonar, a equipe médica decidiu realizar uma broncoscopia, que é uma endoscopia dos pulmões. Para a segurança do próprio Maguito Vilela, esse procedimento foi realizado sob sedação e analgesia, e ele foi entubado. O procedimento transcorreu sem nenhuma complicação, o material foi colhido dos pulmões, encaminhado para análise, e até que seja feita essa análise, ele deverá permanecer sedado, entubado e em ventilação mecânica invasiva. O presidente do TRE de Goiás, desembargador Leandro Crispim, em entrevista coletiva, falou sobre o clima de tranquilidade das eleições. Algumas prisões, na sua maioria, foi questão de boca de urna, algumas desavenças também, briga entre eleitores de candidatos diferentes, mas o quantitativo, pelo universo de 4.600.000 eleitores, foram 7 prisões só. De uma maneira geral, a informação que temos é que tudo transcorreu normalmente. O quantitativo de urnas substituídas, no universo de 12.921 sessões, foram substituídas um percentual de 0,39% de urnas. Então, o quantitativo de substituição de urnas foi insignificante. Nunca tiveram as eleições tão tranquilas em todo o estado de Goiás como ocorreram essas eleições. Foram as eleições mais tranquilas, por enquanto, da história de Goiás. Disputas acirradas em alguns municípios. Em Santa Cruz de Goiás, com 2.704 votos, foi eleito Ângelo da Paz com apenas 2 votos de diferença. Crixás, com 8.140 votantes, o ganhador foi Dr. Carlos, com 14 votos de frente. Em Porangatu, com 15.291 votantes, se elegeu Vanusa Valadares com apenas 45 votos a mais. E em Caçu, com 7.230 votantes, se reelegeu Ana Cláudia, com 34 votos de diferença. A Aparecida de Goiânia teve o campeão de votos do estado. O prefeito Gustavo Mendanha foi reeleito com 95,81% dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral já estuda a adoção de medidas de modernização para as eleições futuras e o objetivo é a redução dos gastos, como, por exemplo, o voto pela internet. O presidente do TSE, ministro Luiz Alberto Barroso, dá mais detalhes. As urnas que funcionam muito bem e são confiáveis, porém elas têm um custo elevado, têm uma necessidade de reposição constante. A cada 2 anos nós precisamos repor cerca de 20% das urnas. Com o aumento do dólar, isso significa, eu diria, aproximadamente R$1 bilhão e, portanto, para minimizar esse custo, nós estamos tentando um modelo alternativo de preferência de voto pelo dispositivo pessoal, sem mencionar. No giro da bola, todos os jogos da rodada foram realizados no sábado. O Goiás perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 pela Série A. E o Atlético Goianiense, jogando no Maracanã, conseguiu empatar em 1-1 com o Flamengo. Falando de saúde, no Dia Mundial de Combate ao Diabetes, dia 14 de novembro, sábado passado, o Brasil registra a marca de 43 amputações de membros inferiores por dia, decorrente de complicações da doença. Os dados do Ministério da Saúde se referem à soma de 10.546 amputações feitas pelo SUS entre janeiro e agosto deste ano. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que o principal motivo que leva a essas amputações é a falta de cuidados com a doença. Em 85% dos casos, o problema aparece como uma ulceração dos pés, ou seja, uma lesão dos tecidos que pode ser tratada. O diabetes causa perda da sensibilidade e os ferimentos podem evoluir para o chamado pé diabético, chegando a casos graves de gangrena que necessitam de amputação.
O Brasil soma atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, hein? Os médicos alertam para os riscos, já que o diabetes é uma doença silenciosa. Quando se percebe, ela já se instalou no organismo e abre uma enorme janela para outras doenças também. O importante é prevenir através de uma boa alimentação e com a prática de atividades físicas. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou Libório Santos.